Vamos pegar o próprio Krishnamurti como um exemplo dessa ideia de você precisar de tempo ou não para uma possível libertação de um estado de ser condicionado. Você pega a história lá que é narrada naqueles livros lá, ó, sobre vida e morte de Krishnamurti ou Anos de Despertar, ele deixa claro do sofrimento que ele tinha, até mostra a dependência psicológica que ele tinha do Nietzsche, o irmão dele, né? Como que a morte do irmão dele afetou, como ele ficou depressivo, né? Ele fala assim de quanto que ele teve que fazer um trabalho com ele mesmo para se libertar, foi um trabalho duro e difícil para ele se libertar das dependências que ele tinha das pessoas, das circunstâncias, dos livros dele, né? Ele teve que fazer um trabalho e inclusive mostra que ele estava bastante suscetível psicologicamente momentos antes dele ter a experiência religiosa dele. Então eu vejo assim, tirando ele olhando para nós, vem sendo um trabalho de estar se observando cada vez mais. Quanto mais vai formando essa base, acho que mais vai ficando rápido de você perceber o movimento. Talvez isso que ele quer dizer de você não precisar de tempo. Que é possível, e ele está levantando o questionamento nesses últimos materiais que a gente tem visto, que ele levanta o questionamento se é possível ou não você se libertar de uma forma total do processo da mente, sem você precisar de tempo, ou ficar trabalhando particularidades, pontualizações. Ah, agora eu vou trabalhar a inveja, ah, agora eu vou trabalhar a dependência, ah, agora eu vou trabalhar a raiva, ah, agora eu vou trabalhar o ciúme, né? Mas você pegar e ver um contexto todo e ter isso. Me parece, veja bem, me parece, que quanto mais a gente vai aprofundando nisso, e é o que vem ocorrendo, mais rápido você, mais sensível você vai ficando a perceber toda essa movimentação da mente. E mais vai ocorrendo esse distanciamento da identificação com isso que está ocorrendo na mente. Você vai identificando tudo que está passando na mente sem se identificar, sem reagir àquilo que a mente está pedindo. Então talvez... Ter atenção sem dar atenção. Isso. Ter atenção em cima dessa tensão que é criada pelo pensamento, pelas emoções, mas sem dar atenção, sem você fazer aquilo que ela está pedindo. Ó, isso é muito difícil e por vezes é bastante doloroso. Ficar com esse processo em que você vê todo o movimento da mente, vê a tensão que esse movimento, né, produz, vê os medos que isso produz, né? E quem sabe uma hora ter um rompante aí de algo, de alguma manifestação que a gente não tem nem como conjecturar, não tem nem como falar. Mas nesse momento a única opção que sobra é você ficar observando isso. Então é inegável que precisou de um tempo tanto para ele como para qualquer um iluminado aí, vamos colocar assim. Eles tiveram um tempo de maturação de um estado de ser que propiciou ocorrer um insight libertador, uma percepção libertária. E eu vejo que no nosso movimento não é diferente. Vem ocorrendo uma percepção que está libertando de vários padrões de ilusão que a gente tinha, certo? E sendo que esses padrões de ilusão que a gente tinha enquanto estava sendo mantido, não dava possibilidade de você ter a percepção mais sutil, porque a energia estava sendo gasta na identificação e alimentação dessas ilusões, certo? Agora, está tendo uma percepção libertária que está libertando a gente desse monte de ilusão, e ao libertar desse monte de ilusão aí, essa energia está ficando. Essa energia ela tá ficando aqui. E ela que está produzindo cada vez mais percepções mais sutis, que por vezes assusta muito mais. É muito mais doloroso porque você começa a entrar numa percepção muito mais clara do tamanho do nosso condicionamento, do tamanho de nossas dependências psicológicas, né? De como que a gente busca por segurança psicológica em uma infinidade de coisas, né? Uhum. Então me parece que assim, talvez seja possível ter esse rompante a qualquer momento em que você consiga ter uma visão
total. Cada vez mais, eu tenho percebido que quanto mais a gente vai avançando, mais esse próprio avançar na percepção vai mostrando a limitação de você querer correr atrás de qualquer coisa para ter uma libertação de si mesmo. Você vai percebendo cada vez mais que o que você precisa mesmo é a libertação do movimento da mente. Que é a mente que, quando ela se manifesta e entra com todo o seu jogo, ela produz o estado de conflito, de inquietude. Então é um paradoxo, como a gente conversava hoje à tarde, né? Esse material todo aí, do paradigma, ele vai dando condições de você estar num estado de quietude, no meio da profunda inquietude que é decorrente dessa mente estar sendo cada vez mais observada de forma instantânea, no movimento dela, né? Aquela expressão que os anônimos usavam de inventário relâmpago, né? Quanto mais vai formando essa base, mais a gente consegue pegar ela já no pulo do gato, na manifestação dela. Observar, né? Então observação. Fica um rompante muito grande dentro de si, fica uma agitação muito grande. Mas observar toda essa agitação dá condições também de você perceber toda a dinâmica do medo. Você vai percebendo cada vez mais a dinâmica do medo e inclusive percebendo que esses medos sempre tiveram aí, mas que não tinha observação dele, não tinha consciência, eles não eram percebidos. Você saía fugindo desses medos de forma inconsciente por inumeráveis mecanismos de fuga. E agora é percebido esse medo, é percebido também ele na ponte do tempo, você começa a ver que eles sempre ocorreram, sempre tiveram aí, você consegue ver também como é que você fugiu desses medos, e você consegue perceber também o grito dessa entidade condicionada para continuar fugindo da observação e de sentir essa dor, para jogar mais para frente a possibilidade de um colapso dessa estrutura condicionada. Então é realmente muito difícil esse momento aí, né? Porque produz muita confusão, produz muita contradição interna, dá muito medo. Dá muito medo de você ficar, inclusive, sem esse monte de dependência que você está percebendo que tem em você. Dependência de relacionamento, dependência de afeto, dependência de aceitação, dependência de validação, dependência de aprovação, né? A dependência de segurança psicológica, a dependência de companhia, a dependência de grupos, a dependência do desabafo, a dependência de materiais espiritualistas para você sair do mal-estar. Você vai percebendo tudo isso e percebe que, isso precisa cair fora. E aí vai entrando uma outra percepção. Será que é necessário tempo e esforço? Porque se você vai aprofundando, você vai vendo é um colar enorme de dependências. Você vai ter, então, precisar de N escolas, N espaço de tempo para trabalhar isso. Aí a própria mente, você começa a questionar, será que não tem a possibilidade de uma ocorrência que liberte, que dissolva por completo a estrutura? Ou isso é uma utopia? Ou será que realmente a vida é um perceber de suas limitações e um profundo esforço, uma luta contra essas limitações? Será que é isso? Né? Há um intuir, há um sentir que não, que tem que ter uma outra maneira, né? Tem que ter uma percepção esclarecedora, uma percepção total, uma percepção libertária, integrativa, e que produza realmente liberdade. Mas que quando a mente pergunta como, acabou, né? Aí o como é dela que ela quer resultado. Aí também... Essa pergunta como, ela não tem vindo muito para mim. O que ela tem vindo é se é possível. Então, mas é quase se é possível, porque assim, se é uma percepção libertária, ela não pode estar dentro dessa estrutura que se vê prisioneira.
certo? Através da mente, através desses questionamentos mentais, não vai acontecer Então, nada. mas eu acho que essa pergunta é uma pergunta importante. Se é possível isso, Então, mas quem está fazendo a pergunta, né? quem está se vendo limitado, quem está se vendo em constante estado de contradição. Porque a mente ela apresenta o problema, apresenta N formas de solução para o problema, mas assim que ela apresenta N formas, ela também produz um monte de contradição e medos. Não, porque essas disso. uniformas que ela apresenta é dentro do conhecido, é dentro do quiver de memória dela. Exatamente. Então não vai trazer transformação, não vai transcender. Vai trazer uma mudança temporária, que está dentro do tempo. Essa a própria mudança não é mudança, mutação, né? essa própria mudança está dentro do tempo, está Tá dentro dentro do da padrão. mente, está dentro do Tá padrão dentro do dela. padrão dela. Não vai acontecer, vai ser uma coisa momentânea só e que dali a pouco vai voltar e vai mostrar Exatamente. a insuficiência daquela resolução. Esse voltar é o que a gente chama de recaídas. Aí vai né? voltar. Que o pessoal chama de recaída, saída do ser, saída da presença, sei lá o nome que quiser dar. Não, então vai Então, voltar aí- aquele estado então, de confusão, né? Quando você vivencia isso e tem essa percepção, você começa a se perguntar, será possível ocorrer algo que dissolva isso por completo? Porque você vê que a única coisa que pode ter a libertação precisa de algo além do conflito. E veja, aqui a gente não está criando uma entidade externa. Não. Isso já não faz parte desse pacote que a gente colheu aí ao longo dos anos. A ideia de Deus, a ideia de poder superior, a ideia, sei lá. Não. Estamos questionando se pode ocorrer algo na mente que faça a mente transcender ao seu estado limitado, condicionado, em que ela opera. É porque esse próprio conflito é ela mesma que traz e depois ela quer resolver. Né? Mas ela quer resolver através dos métodos caquéticos dela. E aí não vai surtir resultado. Quer dizer, né? Vai ter o resultado dentro do esperado, dentro da esfera dela. Então, onde eu estou chegando é assim, todo esse trabalho de base que vai ocorrendo é para você perceber que a mente, por melhor que seja a base que ser dada a ela vai chegar a um ponto em que ela se vê em xeque-mate e que a única coisa que sobra para ela é o não sei. Exatamente. Eu não sei. Aí, quem sabe, ela tá pronta eu não sei como essa transcender. rendição, é a rendição. Como transcender esse ponto nevrálgico que se apresentou. Que para cada um vai se apresentar de um jeito. Cada um tem o seu calcanhar de Aquiles. Isso, cada um tem o seu calcanhar de Aquiles, certo? Cada E aí um não sabe onde dói, né? aí não sabe como sair disso. Então a mente olha e vê, com tudo que ela já leu, tudo que ela já ouviu, por mais que ela se aprofundou, por maior que foi a seriedade dela, ela chega a um ponto em que ela percebe que algo além dela tem que ocorrer e jogar ela num outro patamar. Sei lá se vai jogar ela ou se apresenta alguma coisa além da mente. É muito interessante que quando chega nesse momento, você percebe que qualquer conjectura, qualquer ideia da mente é uma ideia e está dentro dela. Fica só no devaneio mesmo. Então, chega um ponto em que a mente vai percebendo assim que não adianta nem falar sobre isso. Não. Cada dia que passa eu percebo isso. Não adianta Não adianta porque a palavra é limitada, é velha também, ela não consegue alcançar fica só no símbolo mesmo. Não, né? Porque vai ser só uma ideia. Então, por exemplo, nós temos a palavra liberdade, mas a liberdade é só uma ideia. Sim. Nós não sabemos o que é a liberdade total do espírito humano. O que nós sabemos de liberdade? Qual que é a marca do carro que eu compro, a marca da pasta de dente que eu compro, a roupa que eu vou, para onde que eu vou? Isso é liberdade? Não, isso não é. Liberdade... É uma liberdade assistida, porque para você ter essa liberdade, você está confinado a um monte de coisas que te aprisionam e você não percebe. Exatamente. Então não é liberdade. Então isso, a gente tem a ideia de felicidade, mas que também não é felicidade. Não é felicidade. Tem a ideia de amor, mas também não é amor. Então você vê que liberdade, amor e felicidade pra gente é só um conceito. E que não adianta conjecturar o que seria isso. Porque a mente não alcança. Certo? Mas a mente percebe que ela esgotou as possibilidades. A insuficiência dela, ela está percebendo. Ela esgotou a possibilidade de busca. Ela percebe que o buscar não faz sentido mais. Que a única coisa que ela pode fazer é ficar se observando
e sentir o que tiver que sentir. E quem sabe nessa observação e tendo cada vez mais compreensão disso que está ocorrendo, que ela está assistindo a si mesma. E ela aí compreendendo a si mesma, ela aí compreendendo o que está por trás dos medos que se apresentam e percebendo toda a insuficiência que ela tem psicológica, todos os medos, todas as dependências, todas as formas de apego. E quanto mais você vai vendo, mais você vê. Isso. E quanto Que mais por isso você que vê... é muito comum você ver o pessoal falando, nossa, mas antes eu tô pior, antes eu não sentia isso. Quanto mais você vai vendo, antes você não sentia, você não via como é que você ia sentir. Você não conseguia ver nada, porque era distração atrás de distração. Sim, estava dispersando. Estava dispersando para um monte de coisa. Exatamente. Hoje não. Quem está sério dentro do processo vai perceber isso, como a gente está percebendo. Então, aí essa percepção, cada vez que você vai aprofundando cada vez mais e mais e mais, em níveis muito mais sutis do movimento da mente, dos movimentos do medo, do movimento das dependências, do movimento dos apegos, mais vai instalando uma emergência de liberdade, de saber o que é liberdade, saber o que é real liberdade, que a única coisa que importa mesmo é liberdade, não é nem felicidade, não é nem amor, que você sente uma profunda necessidade de liberdade e que não adianta conjecturar o que vai ser essa liberdade. E que eu vejo assim, que do mesmo jeito que quando fala, eu vou olhar inveja, para mim inveja, ciúme, avareza, raiva, papo, toda essa turminha aí, todo esse nomear, é tudo uma coisa só. Exatamente. E a mesma coisa no final do frigir dos ovos, liberdade, felicidade, amor, Deus, paz, também é tudo uma coisa só. Foram dadas várias palavras por uma coisa só. Tudo isso que a gente vai... Mas está tudo junto, porque uma vez que você vê a coisa na totalidade, pronto. Tanto o mal, entre aspas, como o bem é uma coisa só, acaba sendo uma coisa só, né? O que eu fico percebendo é assim, que tudo isso que você está nomeando, a essência de tudo que você está nomeando é uma coisa só, uma coisa medo. Só. É medo. É medo. É um profundo medo da solidão. É um profundo medo do desamparo. É o egocentrismo. É um profundo medo de não validação. Então, mesmo esses nomes que você está dando para o medo, para as variantes do medo, é medo. É tudo medo. É tudo uma coisa só. Então você vai vendo que o que precisa ser compreendido é essa dinâmica do medo. É essa preocupação excessiva consigo mesmo. Que quando eu vejo a inveja, o ciúme, a raiva, a vaidade, o orgulho, quando eu vejo isso, uma coisa leva a outra. O orgulho leva a vaidade leva a avareza, a tudo. Uma coisa leva a outra. Esses defeitos de caráter um leva ao outro. É tudo uma coisa só. É tudo... É medo. Quer dizer, você forma uma ciranda, porque você vai chegar sempre no mesmo. Você vai chegar. Se você for sério, é isso que eu estou percebendo. É a mesma coisa, tudo a mesma coisa. Se você for sério no processo... Não negar nenhuma dessas coisas. Se você que faz parte da natureza humana. Inclusive, perder o medo de ficar diante do medo. Que constitui, é da natureza humana. Isso aí vai levando você para isso, para cada vez mais ir perdendo o medo de ficar diante dos medos que vão surgindo, certo? Mas você vai percebendo ao observar tudo isso, a sua impotência, a impotência da mente, a impotência que você tem de transcender tudo isso que está sendo observado, de transcender essa movimentação da mente que se vê acuada, que se vê espremida, porque pela falta de identificação e reação inconsciente e inconsequente, ela vai se vendo cada vez mais espremida e ela passa a gritar ferozmente para que alguma reação dentro do padrão dela seja tomado para que possa dar continuidade ao padrão dela de gerar novo conflito no tempo. Você pode sair daquele conflito que está estabelecido naquele exato momento, mas você está tomando uma medida em cima de um estado de conflito que vai criar outro conflito. Inevitavelmente a gente já viu que produz novo conflito e não leva à transcendência dessa mente. E às vezes até pior do que aquele que já estava, porque você vai ampliar. Além daquele que aquele conflito vai continuar e vai ampliar e vai formar um outro. Né? E aí vai, né? É uma bola de neve mesmo. Então aí chega nesse ponto em que a própria mente vê todo
limite de sua ação, para transcender o seu estado que é de contradição. O estado da mente é um estado de contradição. O tempo todo. Certo? E por ser contraditório, no próprio pensamento de tomar uma decisão, ela já se contradiz. Sim, porque ela fica naquela dúvida. É. Ser ou não ser, eis a questão. Não forde e nem sai de cinta. Certo? E você fica ali. E o que acontece? Toda energia fica presa nesse estado de contradição e não tem nada de criativo. Não você tem fica nada, preso naquilo. E você fica preso naquela preocupação excessiva consigo mesmo. E você fica preso dentro desse estado de ser que você está vivendo, que já se mostrou rotineiro. Nossa. Que já se mostrou limitado. Aí não tem como não sentir tédio, vazio, exatamente, insatisfação, porque... Então chega num ponto em que a mente chega e olha, vê tudo isso e se percebe, eu só sei que nada sei. Que todas as conjecturas que eu criei, que toda a automistificação, todo blá 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 sobre consciência que eu trouxe para meu campo de visão, tudo isso não me libertou de mim mesma. E eu não sei como sair desse estado em que se manifestou. Então aqui a mente começa a perceber, tem que ocorrer algo além dela. E ela já nem começa a conjecturar o que pode ser esse além dela. Porque também não certo? Sabe, né? Ela fica só nesse estado, não sei, será que tem? E aí, eu não tenho resposta para isso. Não tem um fechamento disso, não tem uma resposta disso. Esse é o momento que eu estou vivenciando. Também. Eu vejo toda a contradição interna que está estabelecida aqui, eu vejo a enorme gama de dependências que tem na estrutura do ser. Sim, a dependência geral, desse de tudo ser, e de todos. Dessa mente que foi criada no tempo, com suas manias, com suas tendências, com seus medos, com seus preconceitos, com toda essa gama, principalmente de medo. É altamente perceptível que essa estrutura da mente condicionada é medo. É medo. Ela é imitação. Ela não tem nada de realmente genuíno, uma farsa, né? Criativo. Então ela não consegue sair disso. Então quando ela chega nesse ponto, é um ponto em que ela fica, não sei, tem que correr. E ela tem que chegar nesse ponto, creio eu. Que as várias escolas têm dado um nome para isso. Mas aqui a mente já nem quer mais usar esses nomes também. Ela só quer se manter o mais fiel possível a um estado de atenção. E é muito interessante que esse estado de atenção percebe ponto principal, como realmente é um processo oscilatório muito grande. Do ataque da mente, a mente é observada, enquanto ela está no ataque dela, ela está produzindo uma carga somática emocional, né? Você percebe, sente aquilo, né? Parece que ao perceber isso e não fugir, derrete isso e instala um estado de não conflito, não é paz. Não é paz. Fica um... É um conflito observado. Não, some o conflito até. Mas ele está sendo monitorado. É como se ele tivesse... Não estou achando a palavra. Mas ele está sendo... Como que eu estou vendo? Veja assim, ó. A mente vem e traz o conflito. Com o conflito, ela traz o somático, o emocional, certo? É percebido isso. É percebido todas as sugestões da mente que ela te dá para que você saia correndo desse conflito. Amorteça esse conflito. Você percebe todas essas sugestões, já viu que isso é falso, que não vai produzir resultado, você não faz o que ela pede, você sente a somatização, há uma dissolução da somatização e do movimento do mental. Entra um estado que não é paz, mas é ausência de conflito. E é ausência também de criativo. Fica um limbo, dá um espaço, parece que dá um platô. Você fica como que num platô. Passou o platô, algo desperta novamente aquele ponto obsessivo compulsivo que está instalado, o tendão de Aquiles. É como se o conflito ficasse em stand-by. Ele ficasse, ele dá uma trégua, dá uma pausazinha, mas daqui a pouco ele volta. Mas ele está sendo observado, ele está sendo assistido, né?
E aí quando Ali. você começa a observar esse ponto, esse calcanhar de Aquiles, você começa a ver que ele não se trata de algo só pontual, ele está ligado a toda uma camada Tudo. A existencial. mente, quer dizer, ela se pega num ponto justamente para distrair da totalidade. Então ela se pega naquele ponto ali, numa obsessão, ela se pega num ponto, cada um vai pegar num ponto. E justamente que eu tenho percebido que é para distrair de você ver A a totalidade. totalidade da coisa, que não é aquilo é muito pequeno, é muito Exatamente. infantil. Teria que ter uma percepção. É muito patético você ficar preso naquilo ali só, porque depois que passa, você fala, é muito pequeno Sim, isso. sim. É muito pessoal. Teria que ter uma ela chega à percepção de que ela tem uma percepção limitada e que ela precisa de uma percepção além dos limites dela mesma. E aqui fecha a observação, porque a única coisa que chegou-se até aqui é na percepção da limitação da percepção. Então você continua se percebendo ali, cada vez mais alguma coisinha é revelada, mas continua uma revelação em partes. Continua uma revelação parcial. Ainda a coisa não está na íntegra, né? No que vem a ser totalidade, que nós também não sabemos o que é a totalidade. A própria palavra totalidade também é uma ideia. Ah, sim, é uma palavra, né? Como outra qualquer que pudesse ser. Nós sabemos o que é o fragmentário. Esses pontos, esses fragmentos a gente consegue ver, mas nem essa totalidade a gente sabe. Mas sente-se que precisa de algo que seja total para a dissolução dessa mente que a gente percebe que é ela a real causadora de toda forma de conflito. Sim. E que por estar em conflito impede que a gente saiba o que é a verdadeira liberdade do espírito, da mente, sei lá o que. A gente pode falar espírito, mente, alma, sei lá o que é. Né? Vai ser só uma palavra. Né? Mas sente-se que não sabemos o que é liberdade. Sente-se que sabemos o que é o estado de conflito, que é o estado de contradição. A gente tá no negativo, a gente já sabe um monte de coisa que não é, né? Quem sabe uma hora chega no estado verdadeiro, né? O que não compete. Né? O que não é ordem. E a gente sabe a desordem, né? Inclusive está vendo a desordem interna. E a desordem a gente está percebendo que é formada pelo medo que produz N formas de dependência psicológica, justamente pela falta de autonomia psicológica.